especificamente sobre o sistema eleitoral, vou passar aqui ponto a ponto, nós somos favoráveis à manutenção do sistema eleitoral proporcional e de lista aberta. Esse é o ponto central. Podem imaginar os senhores e as senhoras como isso foi debatido no interior da Abradep, porque, como nós dizemos na academia, isso é uma frase, inclusive, reputada a cientistas políticos, o professor Jair Nicolau talvez saiba a autoria dela, que todo cientista político ou algum especialista em direito constitucional tem sua reforma política de cabeceira, né, ou de estimação. Então, claro, sobretudo quanto sistemas eleitorais, aí as possibilidades são as mais inúmeras possíveis. Mas definimos uma posição sobre a adoção do sistema proporcional, para começar, obviamente, né, aplicado às eleições cabíveis e de lista aberta. Com ajustes esses que alguns, inclusive, já foram aqui também mencionados pelo professor Nicolau. Vejam, primeira questão é o apoio ao fim das coligações proporcionais. Essa é uma tese sustentada. Nós também sustentamos o apoio ao fim das coligações proporcionais, na medida em que foi importante para a caracterização dessas teses a necessidade de os partidos políticos terem maior visibilidade ou maior identidade perante a sociedade. E, sendo assim, a gente entende também que a coligação proporcional foi muito importante no momento histórico, logo após o novo regime constitucional, mas que agora já não mais se justifica. E o que se espera é que os partidos políticos possam disputar com sua identidade programática, identidade pragmática, identidade, inclusive, visual, as eleições brasileiras e serem responsabilizados, em certa medida, por essa identidade. Mas, também preocupados com algumas questões que advêm, obviamente, do fim das coligações proporcionais, a primeira sugestão seria abrir um prazo de modificação, de mudança de partido, ou um prazo de desfiliação partidária para os deputados e senadores. Os deputados, afinal de contas, é de proporcionais que a gente está dizendo, poderem mudar de partido sem perder o mandato. Ou seja, se há o fim da coligação proporcional, ela passa a valer para esta já aprovada nessa legislatura, é importante mencionar e pensar o impacto que isso terá para os deputados eleitos que foram eleitos no sistema onde a coligação proporcional era permitida. Então, que se admita, nesses casos, a mudança de partidos para esses deputados, sem que eles percam o mandato. E também aqui a regra da participação dos partidos que não atingiram quociente eleitoral na distribuição das sobras. Esse é um ponto central. Se há um efeito possível de drástica redução de partidos, então vamos temperar isso com uma regra, que é uma regra comum no direito comparado, para os sistemas de lista aberta, que é exatamente permitir que aqueles partidos que não atingiram quociente eleitoral disputem as sobras. E a gente faz uma sugestão extra, que as sobras, ao final de contas, sejam distribuídas pelo critério das maiores sobras e não das maiores médias. Essa é uma outra sugestão, a testar eventuais efeitos concretos, mas a regra na literatura, na experiência prática, é que o sistema de distribuição de sobras, pelo critério de maior sobras, ele privilegia, em regra, partidos também pequenos, enquanto as distribuições pela maior média têm um efeito matemático, sobretudo no Brasil, que a gente tem um índice abaixo do divisor mais 1, tem um efeito matemático de privilegiar quem tem grande performance eleitoral. Então, com essas duas questões, tanto a participação do partido com baixa votação, que não atingiu o quociente eleitoral nas sobras, quanto também a distribuição das cadeiras restantes do quociente eleitoral pelo mecanismo de sobras, fazendo assim uma alteração no Código Eleitoral. Uma outra questão, que é pequena, e aqui eu acho que a gente tem muito a contribuir, na medida em que temos vários especialistas em direito eleitoral, porque muitas vezes a gente discute grandes temas e esquece dos pequenos ajustes que se poderiam fazer, grandes modificações na legislação. Existem certos ajustes estruturais que não estão nos grandes temas, não se trata de grandes questões a respeito do sistema eleitoral, de grandes temas a respeito de financiamento de campanha, mas uma questão aqui interessante seria a redução do número de candidatos lançados por partidos políticos ao número de cadeiras.
Ou seja, essa é uma medida simples e ela já geraria um certo nível de disputa interna no partido político que provavelmente racionalizará ou gerará no partido interno, no partido, uma preocupação com seletividade dos candidatos. Claro que isso já existe em alguma medida, dependendo da circunscrição eleitoral, nas eleições proporcionais, mas ao invés dos partidos políticos poderem lançar 150% ou 200%, a depender, que lancem 100% das cadeiras. Aliás, essa é uma medida que a gente acredita que também beneficiará o próprio quociente de representação feminina. Outro ponto aqui, já passando rapidamente, dado o tempo, é uma veemente, radical e clara contestação à unificação das eleições. Essa é uma pauta muito cara para a gente teve a felicidade de ser convidado aqui na Câmara dos Deputados na reforma política de 2014, 2015, inclusive fizemos uma audiência pública da Abradep aqui e tivemos um trabalho de sensibilização contra a tese da coincidência das eleições. A coincidência das eleições é, para a gente, um tema que, muito embora exista ali alguns argumentos interessantes, vai gerar muito mais dano à democracia brasileira do que benefício. Primeiro, é o claro enfraquecimento da democracia. Só uma parte, pela oportunidade, presidente. Se unificar legislativo e executivo em momentos diferentes, qual a opinião da Abradep? É interessante, também é uma possibilidade, desde que haja um intervalo de anos para isso. Ou seja, unificar no mesmo ano, a gente acha... Ou seja, ciclos eleitorais de 4 em 4 anos só, para a gente é bastante gravoso. Aliás, o povo do marketing político é muito interessante. Quando eu falei isso para alguém, um colega do marketing político, ele soltou um argumento interessantíssimo. Ele disse, olha, dependendo do ano que o sujeito nascer, ele só vota aos 22 anos. Porque se os ciclos forem de 4 em 4 e não de 2 em 2, se ele se alistar aos 18 e não houver eleição, só houver eleição daí a 4 anos, quantos anos ele teria para votar? Então, enquanto a sociedade pede mais democracia, essa proposta seria de reduzir a democracia, reduzir o nível de participação social. Há um perigoso afastamento entre representantes e representados, não é? Algo que é muito importante, os dados das eleições municipais desse ano mostram isso, que mata-se um momento intermediário de controle político eleitoral. Essas midterms elections, eleições de momentos intermediários, são importantes para ajustes, inclusive no cenário político partidário. A gente teve dados muito interessantes nessas eleições municipais. Então, esse olhar sobre a possibilidade de se rever estratégias, se rever representação, etc., também a gente perderia. Há uma confusão clara de agendas políticas. Imaginem os senhores numa campanha unificada, agendas de cunho nacional, de cunho estadual, de cunho local sendo discutidos para o mesmo eleitor, para que ele possa votar no mesmo momento, um excessivo número de candidatos e algo muito interessante também aí na área logística operacional, trazido inclusive pelo ministro Henrique Neves, que esteve na nossa audiência aqui na Câmara. Isso vai implicar uma incapacidade estrutural da Justiça Eleitoral para organizar eleições. O ministro trouxe um dado muito interessante. Se houvesse a unificação, só porque, lembrando desse dado, todas as urnas eletrônicas no Brasil teriam que ser jogadas no lixo, porque a bobina de papel não caberia, dado o volume de candidatos que seria necessário para colocar nesta mesma urna eletrônica. Ainda mais agora, não é, com a questão do voto impresso. É possível que aumente o custo das eleições, enfim, há uma contaminação dos ilícitos eleitorais cruzados. Hoje, um candidato a vereador derruba um candidato a prefeito, a depender do que ele faça na campanha. Então, há esse risco também, e, claro, pensando na oposição, na figura constitucional da oposição, isso é algo gravíssimo. Quem perde a eleição vai para o ostracismo político durante 4 anos, ou 5 anos, se mudar o tempo, né? Em relação ao financiamento de campanha, passando aqui agora para um terceiro ponto, nós somos favoráveis a um regime de financiamento misto, que inclua também pessoas jurídicas. Essa é uma posição clara internamente, ou seja, que se tenha financiamento público e no financiamento privado, que se tenha tanto o viés do financiamento pessoa física quanto o viés da pessoa jurídica, desde que haja ali um conjunto de limitações, um conjunto de regras
para evitar que o financiamento de campanhas, como havia no modelo anterior, a 2016, fique nas mãos de um setor muito concentrado de faturamento, de grande faturamento. Então, somos favoráveis, idealmente e juridicamente, à doação de pessoa jurídica, desde que existam alguns limites. E o limite principal é o limite de doação nominal. É um teto de doação nominal, tanto para a pessoa quanto para a pessoa jurídica. O número é mágico, ninguém sabe direito ainda que número seria esse. Ou seja, o CNPJ pode doar até quanto? Chegamos, não na Abradep, mas existem aí algumas opiniões de 50 mil, 300 mil, 500 mil, se é algo que o parlamento terá que se debruçar com mais vagar, mas entendemos que a doação da pessoa jurídica pode ser feita e os efeitos deletérios da doação que existiam anteriormente poderão ser minorados caso tenhamos limitações de doação nominal das empresas. E também limitação à doação a gastos. Isso o parlamento já resolveu, com esta regra que valeu para as eleições de 2016, que o gasto ficou limitado a aproximadamente 70% daquilo que mais se gastou como candidato nas últimas eleições municipais. Isso, como os senhores sabem, já, digamos assim, deu uma boa regulamentação no mercado de gastos. Essa era uma pretensão nossa também, antes dessa medida ser adotada, sustentamos isso. O limite de gastos é interessante porque ele equaliza esta regra, inclusive de projeção dos próprios partidos, dos próprios candidatos, sobre qual tipo de gasto poderá ser realizado e, sobretudo, o tipo de financiador que ele quer. Então, a regra dos gastos é interessante. É interessante que a comissão se debruce sobre eventuais equívocos operacionais, que foram diretos dessa medida, porque nós temos alguns casos em inconsistências, né? Imagine o prefeito do Estado de São Paulo, o candidato a prefeito do Estado de São Paulo pode gastar mais do que o candidato a governador do Estado de São Paulo. Essa inconsistência a gente viu em vários locais, no Pará tem isso, tem algumas distinções muito fortes, mas essa é uma medida bastante interessante também e que a gente sustenta. Talvez um aperfeiçoamento melhor disso. Bom, um outro ponto importante, claro, essa é uma bandeira muito cara para a gente, participação feminina na política. Esse aqui é também algo que sustentamos e, inclusive, com algumas propostas muito concretas em relação a isso. O tema é polêmico, esse foi um dos temas de maior debate interno, mas nós saímos com uma posição que achamos vitoriosa e importante, que é a reserva de vagas para as mulheres nas cadeiras do parlamento. Essa é uma proposta que foi debatida e que foi aprovada internamente, que as mulheres, na nossa proposta, têm uma reserva de 30% das vagas das cadeiras de deputado federal. Essa é uma questão de alto grau de polêmica, mas que nós sustentamos claramente aqui. O critério pode ser, inclusive, um filtro partidário, nós não detalhamos ainda o mecanismo para isso, mas há propostas muito interessantes, que é a proposta onde o próprio partido político, sobretudo com o fim da coligação proporcional, nas cadeiras que ele conquiste, já haja ali a aplicação da cota dos 30%. Essa é uma medida que pode ser tomada, e mais, não só a reserva nas cadeiras parlamentares, mas a reserva também de cadeiras femininas nas gestões partidárias. Esse é outro ponto. E também a mobilização dos recursos de fundo partidário que são destinados ao partido para incentivo de participação feminina, que esta gestão seja feita pelo núcleo de mulheres. Ou seja, o direcionamento dos recursos que são rubricados, que vêm carimbados com a participação, para incentivo à participação das mulheres, que ele seja gerenciado pelo núcleo feminino. A legislação nova já melhorou muita coisa disso, não é? Ela já permite, inclusive, um maior percentual do repasse de fundo partidário para aplicação nas campanhas. Esse é outro ponto aqui, também fundamental. E, para finalizar, sendo objetivo, aqui, esperando passar e também está à disposição do debate, a questão da democracia interna dos partidos políticos. Esse foi um tronco também bastante discutido e a gente sugeriu algumas questões e as questões são publicadas como teses nossas. Primeira, a ampla participação dos filiados nas decisões partidárias.
Esta é uma questão que foi também aqui definida. Há algo que a gente sustentou e o TSE, apesar da polêmica que isso, né, traz, regulamentou, ele deu um prazo maior para isso, porque é a questão que toca a efetivação das comissões provisórias. Essa era um postulado nosso também, de algum modo haver algum mecanismo para evitar que a provisoriedade se torne eternidade nas comissões, sobretudo municipais, e o TSE acabou já regulamentando isso, regulamentou para 2016, e dada, claro, né, a premência ou a urgência que isso foi feito, postergou-se essa questão para 2017. Então, os partidos políticos terão a se manter a decisão do TSE, que tornar permanente as comissões provisórias, sobretudo municipais, como condição para registro de candidatura. Esse é um ponto importante. Algumas questões internas também, simples, por exemplo, o fim do voto plural, como opção do estatuto partidário, né, cada afiliado um voto, uma regra de democracia do externo e também internamente, e, de algum modo, regularizar também, ou deixar de modo mais transparente e claro quais são as possibilidades de intervenção partidária intra-órgãos, ou seja, intervenção do nacional no regional, intervenção do estadual nos municipais, para que se tenha uma maior estabilidade interna na gestão e na execução das políticas partidárias. Então, são esses os nossos grandes temas já debatidos, já votados e que a gente traz aqui à consideração dos senhores, das senhoras, nos colocando à disposição exatamente para poder continuar contribuindo com a comissão, eminente relator, presidente, demais deputados, sobretudo numa capacidade que eu acho que nós temos como grupo, somos mais de 140 pessoas no Brasil que lidam com direito eleitoral e direito político todos os dias em várias frentes, que é de sugerir questões específicas da legislação eleitoral, que muitas vezes passam batido. A gente chegou a fazer, essa não é uma tese da Bradep ainda, a gente está discutindo isso, mas a grande sensibilidade para a discussão, certamente há uma crítica institucional a isso, que foi a abreviação do tempo de propaganda eleitoral, promovida pela legislação anterior, e a abreviação do tempo de registro de candidatura. Eu acho que todos os senhores e senhoras sofreram com o registro de candidatura há poucos dias antes da eleição. E talvez a antecipação desse registro de candidatura, vamos discutir isso ainda, seja algo interessante. E que já estamos encaminhando a discussão interna na Bradep, muito embora a gente ainda não tenha uma posição formada, mas teremos. Nossos grupos de trabalho já estão definidos por área temática e já estão em pleno vapor aí para sugerirmos em breve uma versão 2 das teses sobre a reforma política, sobre vários outros temas que não estão aqui ainda publicados. Mais uma vez, agradeço a atenção.